Bem, quero começar por agradecer às entidades organizadoras deste encontro o convite que me fizeram, através da doutora Leonor Valente, e dizer que é com todo o gosto que aqui estou para vos falar do tema que foi anunciado e que, para não me alongar demasiado, preferi trazer aqui um texto escrito que procura condensar as principais questões que sobre esta matéria se me afigura dizerem. O tal regime das declarações para memória futura, que consiste na inquirição pelo juiz de instrução a requerimento do Ministério Público, do arguido do assistente ou das partes civis, de uma testemunha no decurso do inquérito ou mesmo oficiosamente durante a instrução, a fim de que o depoimento possa, se necessário, ser tomado em conta no julgamento, está estabelecido no artigo 271 do Código de Processo Penal e também na Lei de Proteção de Testemunhas, sendo, para o que aqui mais nos interessa, caracterizado pelo seguinte: obrigatoriedade da sua realização no caso de menor de idade vítima de crime contra a liberdade e autodeterminação sexual. As declarações de menor vítima terão de ser realizadas em local e de forma a garantir um ambiente informal e reservado, beneficiando este assistência e acompanhamento por técnicos especialmente habilitados. A regra do seu registro áudio ou audiovisual e a excepcionalidade da renovação do depoimento em julgamento, que só deve ser realizado quando for possível e não puser em causa, a saúde física ou psíquica da pessoa que o deva prestar. Existem duas ordens de razões justificativas do recurso às declarações para memória futura. Por um lado, a previsível impossibilidade de comparência à audiência de discussão e julgamento, limitada, contudo, às situações provocadas por doença grave ou deslocação para o estrangeiro, e as que assentam no tipo de ilícito criminal e na especial vulnerabilidade das vítimas. É o caso dos crimes de tráfico de pessoas e contra a liberdade e autodeterminação sexual. Se em todas as situações se visa impedir que venha a ser inviável a recolha de prova necessária ao esclarecimento da verdade, no caso das vítimas vulneráveis procura-se também garantir a sua proteção e a genuinidade dos depoimentos. Relativamente às crianças, vítimas de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, a assunção de medidas para que a tomada de declarações se realize no mais curto espaço de tempo possível após a ocorrência ou o conhecimento dos factos, tendo em conta o seu nível de desenvolvimento e em condições adequadas, decorre da necessidade de se terem em consideração as especificidades dos factos e da testemunha para que o relato seja recolhido nas melhores condições e a vítima seja protegida. O seu possível condicionamento pela proximidade física ou relacional com o suspeito ou arguido, as influências e pressões a que pode estar sujeita, o risco de incorporação no relato de narrativas e de elementos que, entretanto, lhe tenham sido transmitidos e a necessidade de a proteger de eventuais efeitos vitimizadores decorrentes da participação no processo, assim como a influência que a condução da inquirição e as condições em que é realizada podem ter sobre o depoimento, impõe a adoção de regras e cuidados especiais para a audição destas vítimas. Mais recentemente, quer a Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais, assinada em Lanzarote, em 25 de outubro de 2007, quer a diretiva a que o Sr. já se referiu, do Parlamento Europeu e do Conselho de 2011, relativa à luta contra o abuso sexual de crianças e a pornografia infantil, contêm um importante conjunto de normas quanto à audição das crianças que devem ser respeitadas e nos exigem uma prática diferente da que tem sido dominante entre nós e, desejavelmente, uma reformulação do artigo 271 do Código de Processo Penal para o harmonizar sem qualquer tipo de ambiguidade com o que, em sintonia absoluta, a Convenção e a Diretiva determinam. Claro que, conhecendo-se já o projeto de
transposição da diretiva, que penso que até foi aprovado já pelo Parlamento, juntamente com do pacote em que estava a tão discutida a lista dos pedófilos. Ele não tem nenhuma norma sobre isto, aliás, não tem nenhuma norma operativa e, portanto, teremos que continuar a insistir, pelo menos pela interpretação do 271 à luz da Convenção e à luz da diretiva. Na análise do regime jurídico das declarações de memória futura, em processo por crime contra a liberdade e autodeterminação sexual do menor e na ponderação sobre a sua adequada execução, ter-se-ão de tomar em consideração os pressupostos, o momento em que deverá ocorrer, as condições específicas da realização da diligência, o ato de inquirição da vítima, a eventual renovação do depoimento em audiência de julgamento. Tomarei por assente, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que não constitui impedimento para a inquirição da criança para memória futura a não existência sequer de suspeito identificado. E aproveitarei o tempo desta comunicação para deixar algumas notas sobre os restantes tópicos. Quanto ao momento em que devem ocorrer as declarações para memória futura. O Código de Processo Penal, no número 2 do artigo 271, determina tão só que a criança é sempre inquirida para memória futura no decurso do inquérito. O artigo 28 da Lei de Proteção de Testemunhas é bem mais preciso, ao consignar que a testemunha especialmente vulnerável deve ser inquirida o mais brevemente possível após a ocorrência do crime. A prática judiciária é tudo menos uniforme nesta matéria. Mas com muita frequência a inquirição judicial da criança é realizada numa fase avançada da investigação, após ter já sido ouvida diversas vezes, seja no decurso da investigação criminal, por órgãos de polícia criminal ou mesmo pelo Ministério Público, seja por entidades com responsabilidades na proteção e promoção dos seus direitos. Audições que abordam de forma repetida as mesmas vivências, que são realizadas em contextos e em condições técnicas e logísticas muito diversas, com a intervenção de diferentes profissionais e com objetivos distintos. Realidade que não nos é exclusiva e se encontra abundantemente documentada em pesquisas que têm vindo a ser realizadas também noutros países, mas que nós temos demorado tempo demais a procurar minorar. Para além disso, para além do prolongamento e agravamento da situação emocional da criança, dos relevantes efeitos de vitimização secundária, a fidedignidade do depoimento é afetada por esta prática que, aparentemente, de forma incompreensível, e repito, aparentemente de forma incompreensível, continua a priorizar, também quanto às condições em que são efetuadas, as declarações que não têm qualquer valor probatório em sede de audiência de discussão e julgamento e que, portanto, não podem fundamentar a prova judicial dos factos. As declarações para memória futura, realizadas numa fase avançada ou mesmo final da investigação, contrariam a evidência científica de que a entrevista mais exata é a primeira e de que o intervalo de tempo curto entre o acontecimento e o relato diminui o risco de enviesamento e erro, enquanto o longo intervalo de tempo e entrevistas múltiplas tornam difícil uma inquirição adequada. E também porque são as declarações da criança em estado bruto que devem ser colhidas e não as que a autoridade policial ou judicial gostaria de ouvir, e é, infelizmente, o que acontece vezes demais. A Convenção de Lanzarote é clara nesta matéria. Visando preservar os interesses da criança e evitar que esta sofra, em razão das suas audições, um traumatismo suplementar, determina que tenham lugar sem atrasos injustificados, após a denúncia dos factos, às autoridades competentes. Que o número de audições seja limitado ao mínimo e na estrita medida do necessário à evolução do processo. E ainda que, se possível e apropriado, as audições da criança sejam efetuadas pelas mesmas pessoas. Audições que devem ser gravadas em vídeo e ser aceites em tribunal como elemento de prova, segundo as regras previstas no direito interno, o que significa, à luz
do direito processual penal português a afirmação da absoluta primazia e centralidade das declarações para memória futura. O número 2 do artigo 271 do Código de Processo Penal terá, pois, de ser interpretado e aplicado à luz do que consta desta Convenção que vigora na ordem jurídica interna e também da diretiva. Quanto às condições específicas da realização da diligência. As declarações para memória futura devem realizar-se em ambiente informal e reservado, sendo menor assistido no decurso do ato processual por um técnico especialmente habilitado para o seu acompanhamento previamente designado para o efeito. Afirma assim o Código de Processo Penal. A lei de proteção de testemunhas é bem mais precisa, mais uma vez, quando se refere às condições do depoimento de testemunha especialmente vulnerável, no qual se incluem as crianças abusadas. Pois contém algumas concretização das funções do técnico designado para a acompanhar, prevê expressamente o eventual contacto prévio da testemunha com o juiz e o local da inquirição e define regras de execução da audição, como seja o não encontro da testemunha com o arguido no decurso da diligência e a sua não sujeição ao confronto direto com os outros participantes, coisa que, por incrível que pareça, ainda continua por vezes a existir neste país. A Convenção de Lanzarote estipula dever ser garantido que as audições da criança tenham lugar sempre que necessário em instalações adequadas ou adaptadas para este efeito. Entre nós, as condições em que são executadas as declarações para memória futura de crianças vítimas de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual não cumprem, por regra, não cumprem quase sempre as exigências de reserva e de proteção da testemunha no decurso da diligência, existindo práticas muito diferentes quanto ao papel que é desempenhado pelo técnico nomeado para assistir a criança, que espelham a indefinição ou mesmo alguma confusão que graça nesta matéria e que o texto da lei não evita.